Olá, eu sou o Roger, esse é o canal Versus do Roger. E hoje a gente vai continuar nossa série aí de estudos sobre os estilos de época que a gente estuda no ensino médio, cai no Enem, cai em concurso. Então, se você está se preparando para alguma coisa assim, se você tem uma prova na escola, ou se você simplesmente está curioso sobre estilos de época e literatura em geral, considera esmagar o botão de inscreva-se aí, o botão de like aqui embaixo, comentar o que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês, que essa é a proposta do canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre classicismo, estilo de época aí que seguiu o quinhentismo. Na nossa ordem a gente vai seguindo aí. Só que vale a pena sempre lembrar que não são barreiras sólidas que dividem um estilo de época do outro, né? Não se decidiu simplesmente parar de escrever literatura do quinhentismo, né? De catequese, literatura de informação, para, não, agora nós vamos escrever no estilo classista. Não, são estilos de épocas que muitas vezes existiam em paralelo, ou que foram, o antigo foi lentamente dando espaço para o novo, e como a gente vai ver, até hoje a gente consegue achar resquícios desses estilos de época aqui pra gente, tá bom? Tá, então, o que aconteceu em Portugal, né? De novo, a gente tem essa visão nos estudos da literatura e da escola no geral, né? A gente tem essa visão meio eurocentrada das coisas, né? Logo depois do quinhentismo, que foi uma literatura que foi para informar, para catequizar, que não tinha muita visão assim na forma das coisas, não tinha muita. Não estava interessado na arte por si, estava interessado na arte para informar e na arte para catequizar. Era isso. Houve um movimento ali que trouxe o Renascimento para a língua portuguesa em Portugal. Então, ao contrário do quinhentismo, que estava interessado na utilidade da literatura, em como o texto poderia ser usado depois ou para catequizar os povos originários ou para informar a coroa de Portugal, como que era o território que eles haviam chegado ali, que a gente hoje chama de Brasil. A literatura classicista estava interessada na forma artística do texto, né? Tá, então o contexto histórico continua sendo o século XVI, ali 1500 e pouco, e a grande expansão marítima do Império Português e do Império Espanhol. Nós vamos focar no Império Português, né, claro. Mas o foco deixa de ser essa nova terra e volta para o ser humano. Tá? Então, como o classicismo meio que importou do Renascimento italiano, a gente vai falar sobre, depois quando a gente for falar nas características, antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo, a beleza e a medida e a forma, e os ideais antigos, né, da Grécia e de Roma, dos grandes filósofos. Então foi isso que começou a inspirar os autores ali do classicismo. E por isso que o nome é classicismo, por causa dos pensadores clássicos de Grécia e de Roma. Tá, então, de novo, acontece no mesmo contexto histórico do quinhentismo, só que não tem o foco em catequizar, em evangelizar, em informar sobre a descoberta desse novo território. Tem a característica como arte pela arte e como uma forma do homem entender o universo ali que ele está inserido. E dentro desse contexto e dentro dessa característica de o homem no centro de tudo, havia uma valorização sobre o que os portugueses estavam fazendo, né? Uma valorização sobre os heróis nacionais, sobre essa expansão marítima e sobre o Império Português no geral. Tá? Então, mais especificamente sobre as características, né? Que eu já falei um pouquinho agora no contexto histórico, um pouquinho das características, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo das características. Um racionalismo e um equilíbrio até na arte. Então, os versos tinham que ter a mesma medida poética, né? Medida poética é medir as sílabas, não até a última sílaba tônica, enfim. Tinha que ter uma estrutura bem pensada, não era só sobre as palavras que eram usadas, sobre a mensagem, era sobre a medida também das coisas. Harmonia e clareza nas ideias sendo produzidas ali. Então, para mim, eu escrevo também, eu sou poeta, eu não tenho condições, quer dizer, talvez eu teria, mas eu nunca parei para tentar escrever um poema que tem a mesma estrutura
Por exemplo, mesma medida de versos poéticos ali em todos os versos. Não, pra mim não é interessante. Mas pra esses caras naquela época era, porque era o que se buscava. Era como se fosse erguer um prédio e tentar fazer as medidas mais corretas possíveis, buscando um ideal, ah, ah, né, aquela coisa das ideias, buscar para trazer para o concreto e fazer isso de uma maneira mais equilibrada, bela possível. Aí tinha também um universalismo, aquela coisa de usar a razão e a ciência e aqui também a arte para entender o mundo ao redor, né? Eles acreditavam que o homem era totalmente capaz de entender o universo, o mundo onde ele estava inserido através da razão. E outra característica, a inspiração nos greco-romanos, então essa retorno a esses clássicos, daí o nome classicismo, e uma temática que era assim meio que universal do classicismo, que é o amor, a natureza, o tempo, a moral e sei lá, a fugacidade da vida. Tinha alguns temas que se repetiam. Aí pra gente refletir sobre essas características, vamos falar sobre as obras. Então, um grande nome da literatura portuguesa do classicismo é o Luís de Camões. O Luís de Camões que é considerado o Shakespeare português, né? Eu não gosto dessas comparações, porque o Shakespeare é ele lá e tal, não precisa se comparar com o inglês pra ser bom, mas enfim, ele é considerado. Tem alguns trechos aqui que eu separei que eu vou ler e a gente vai analisar dentro dessas características que eu acabei de falar. Então, tem o soneto aquele, né? O soneto tem um número de estrofes, certo? Correto. Cada estrofe tem um número de versos, certo? E daí, como eu falei, cada verso vai ter o mesmo número de sílabas poéticas. É nesse nível que os caras buscavam um equilíbrio, uma medida. Mas aqui vamos analisar não sobre a medida e a parte mais estrutural do poema, mas das outras características, tá bom? Deixa eu ler aqui um trecho. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esse é um clássico, esse soneto é um clássico sobre amor e daí ele tenta descrever ele com os paradoxos, né? Da dor que desatina sem doer. É a ferida que dói e não se sente. Então ele tenta racionalizar ali, tenta trazer pro campo da razão algo que é muito da emoção, né? Ele tenta racionalizar sobre o que se sente quando está apaixonado e como que isso é um paradoxo muito grande, né? E principalmente quando a gente tenta racionalizar o amor, a gente não tem. Só uma poesia com paradoxos mesmo para racionalizar o amor. Tá? Além desse poema do amor que arde sem doer, que é uma das principais poemas da língua portuguesa, não só do Luís de Camões, mas da língua portuguesa no geral. O Luís de Camões também escreveu Os Lusíadas, né, que é um grande poema épico, né, que tem 10 cantos e mais de 1000 estrofes. Então, é uma história que é contada na forma de estrofes, versos, enfim, e que narra as aventuras do Vasco da Gama, né? Até na viagem até as Índias e tipo, exalta a coroa portuguesa e os feitos do Vasco da Gama e, enfim, o português como um grande navegador. Além dessa exaltação, também tem algumas questões, como eu falei, de moral dentro dos Lusíadas, tá? Da vaidade, quando a gente tem muitas conquistas, fala sobre destino, então essa coisa mais racional e da moral e fazendo uma reflexão mesmo sobre essa nossa humanidade, usando a razão. E aí vamos trazer para os dias de hoje. Então, que paralelo que a gente consegue fazer do classicismo com os dias de hoje? A gente tem muitos ideais artísticos ainda que buscam essa perfeição mesma coisa da forma e da beleza e do equilíbrio, mesma coisa que os autores e artistas do movimento do estilo de época, né, classicista, buscavam. Por exemplo, na arquitetura contemporânea tem muito do equilíbrio entre a forma e a utilidade das coisas. No design minimalista a gente tem isso, de usar aquilo que vai ser o mais racional possível para representar até alguma coisa artística ou alguma coisa que tem que ser mais utilitária,
até na programação. Eu tenho um pezinho aí nessa área, e a programação tem um jeito de indentar as coisas, o código tem que ser o mais limpo possível, tem que ser comentado. É quase como escrever um poema, às vezes escrever uma linha de código, e às vezes, muitas vezes, quando a gente vai refatorar o código, né, a gente tem que ir juntando ali, removendo ou identando ou fazendo ele ser mais compreensível, tendo esse equilíbrio entre performance, tendo esse equilíbrio entre a forma que está escrito ali e o entendimento do código, tá? Essa coisa das formas perfeitas e dessa coisa de buscar sempre um ideal perfeito, a gente pode até ir para os filmes. Wes Anderson, quem conhece, está familiarizado com a obra dele, ele tem muita coisa da simetria, as cores que ele usa, tudo tem tudo é para buscar uma identidade ali que poderia ser vista como uma estrutura, assim como os poetas do classicismo buscavam no texto, ele busca na parte visual dos filmes dele. Agora, no nosso cotidiano hoje, a gente é bombardeado nas redes sociais com pessoas buscando um ideal de beleza que é inalcançável e que muitas vezes faz as pessoas fazerem coisas impensáveis para chegar nesse ideal que não existe, né? Falo de ideais de beleza ou de ideais fitness que às vezes as pessoas piram o cabeção, fazem cirurgias plásticas, vão atrás de métodos milagrosos que não existem. Isso também é uma forma de buscar um ideal físico de beleza, pensando naquele ideal das ideias perfeitas e do que é ideal para mim na minha cabeça, né? Embora seja difícil ou até impossível de chegar nisso, né? Também temos muito essa coisa da razão hoje nas redes sociais, né? De pessoas que tentam racionalizar aí os relacionamentos, tentam botar rótulos aí, eu sou red pill, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Pessoas que definem, às vezes, os próprios relacionamentos humanos que eles têm com algum rótulo, porque tem certas regras que eles têm que seguir na interação com as pessoas. Me vem muito na cabeça Red Pill, porque Red Pill tem várias regrinhas de que eles acham que eles têm fazendo XYZ, vai acontecer tal coisa, e eles se definem a partir dessas regras, desse rótulo, né? Então, uma maneira de tentar racionalizar uma coisa que é irracionalizável, que é o sentimento, o dia a dia com outra pessoa, a conversa com outra pessoa, né? É uma coisa, assim como os ideais de beleza, não tem como buscar um ideal nesse sentido. Tá, então, é basicamente isso do classicismo, um estilo de época que foi quando a produção artística, principalmente literária em Portugal, produziu seu grande nome, que foi o Luís de Camões, e começou a chegar numa identidade nacional até sobre a produção literária, né? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se você chegou até aqui, considere apertar o botãozinho de inscreva-se aí, dar like no vídeo, e é isso aí. Até a próxima. E não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.